Boa noite a todos, um profundo saravá a todos vocês, que as santas almas abençoe a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de Preto Velho, do escritor Mate Silva. Nesse livro, o autor faz um sistema de perguntas e respostas. As perguntas são feitas pelo Cícero e as respostas são dadas pelo Preto Velho, que eu acredito que seja o Pai Guiné. Essa terceira parte tem um trecho que é muito importante, muito interessante. Tá? Vou ler então. Diz assim: Bem, Preto Velho, o Cícero, né? Faz a pergunta. Bem, Preto Velho, compreendi agora claramente que a mediunidade como faculdade ativa, positiva, espontânea, não é comum. Ao contrário, é rara. Que me diz então das atuações que sofrem inúmeras criaturas e que as levam a sessões espíritas e de terreiro? Por que as atribuem sempre como de caráter ou função o fundo mediúnico? Aí o Preto Velho responde, né? Ótimo, filho meu, até que você abordou um assunto delicado e que, segundo vou esclarecer, por certo entrará em choque com as doutrinas existentes a respeito. Definindo a questão, situo o problema em três aspectos distintos, apesar de se confundir aparentemente. Primeiro, a atuação espirítica. Segundo, contato mediúnico. E o terceiro, desenvolvimento psíquico. A doutrina afirmada a respeito dessas três condições gerou tremenda confusão, porque deixou subentendido que elas são partes inseparáveis e mesmo próprias uma da outra. É erro confundirem atuação com contato mediúnico, e maior erro ainda confundirem com desenvolvimento psíquico, o dito contato, né? Pensando e acreditando que desenvolver os poderes psíquicos latentes, dessa ou daquela forma, faz surgir as tão desejadas faculdades mediúnicas. Ou seja, o que o Preto Velho está tentando falar para o Cícero? O Cícero era o filho de santo do pai Mato. Né? Ele está tentando explicar que uma coisa é contato mediúnico, outra é atuação espirítica e outra é desenvolvimento psíquico. Tá? Então a pessoa pode receber uma atuação espirítica, ela pode ter um contato mediúnico, ela pode desenvolver capacidades psíquicas que não a fazem médium. Tá? Aí o Cícero faz mais uma pergunta. Pode ser mais explícito sobre esse assunto, pois tenho o máximo interesse nesses três casos. Quero compreendê-los bem em suas linhas próprias. Aí o Preto Velho responde. Por atuação espirítica, devemos considerar 95% dos casos desses irmãos que procuram sessões, portanto, perturbações várias, com distúrbios nervosos, orgânicos. Realmente, eles podem estar sofrendo de atuação espirítica, mas não de caráter ou fundo mediúnico necessariamente. Falarei mais claro. Esses irmãos, por circunstâncias várias, por condições adquiridas no passado e no presente, atraíam de alguma forma espíritos vingativos, perturbadores, vampirizadores. Atração essa que pode ter provocado a atuação espontânea deles, por terem achado o campo aberto. Então, eles podem ter atraído espíritos que, de alguma maneira, estão cutucando esse ser. E eles sentem alguma coisa. Né? Então, é o caso da pessoa que vem no terreiro e sente alguma coisa, um balançar, alguma coisa, ou fala, olha, eu senti em casa, me puxar, me empurrar. Então, é atuação espirítica, não quer dizer que a pessoa seja médica. Tá? Eles se achegaram já encontrando as predisposições e começaram a provocar os distúrbios. Uns para se vingarem, outros porque entraram na faixa psíquica das vítimas, todos participando de seus estados mórbidos por prazer ou por estar em relação com eles. Isso no caso de atuações espontâneas. Há, porém, o caso das atuações mandadas, olha só que interessante, originárias de trabalhos ou processos de baixa magia, que tanto esforço exige de pretos velhos e caboclos, para a fim de neutralizá-los. Então, além dessas pessoas terem, por algum motivo, algum espírito obsessor que faz com que ela sinta alguma coisa, tem também o caso de coisas mandadas. Né? Então, a pessoa não tem obsessor nenhum, mas alguém mandou alguma coisa e vai um espírito de aluguel ali, vai, vamos dizer assim, um quiumba ali, e vai cutucar esse ser. Essas atuações mandadas, claro, são próprias dos filhos da terra, cegos e ignorantes, maus, que procuram prejudicar seus afetos, e que pretendem influir sobre outros para fins diversos, através de certos trabalhos que têm sequência no baixo mundo astral, e são encaminhados ainda pelos espíritos atrasados, e mesmo porque aqueles espíritos que têm necessidades várias experimentais e que são ludibriados por certa classe de espíritos nesse objetivo. Ou seja, são os quiumbas que são manipulados ali por magos negros, né? Convencidos a fazer o mal, continuar fazendo o mal e acabam, né, fazendo o mal para as pessoas. Ora, Cícero, você está vendo então que existem atuações de espíritos sobre pessoas sem que elas necessariamente sejam médios.
isto é, que têm em si a dupla condição especial mediúnica, ou seja, portadoras do selo mediúnico. Essas atuações, em 95% dos casos, provocam distúrbios nervosos, psíquicos, etc., e muitos dos quais difíceis de se tratar e curar. Isso porque essas atuações são coisas forçadas, contundentes, provocam impactos de aura a aura, ferindo, arranhando. Os espíritos que atuam encontram campo de ataque, mas não campo de adaptação, de assimilação, de ligação para citado contato mediúnico. Por isso que eles só encostam, né? A pessoa fica no eterno balançar, sentir aqui, dar uma balançada ali, dar uma tremida aqui, mas nunca incorpora, porque não é médio. Ele está embaixo de uma atuação espirítica. E os terreiros estão lotados de seres assim, gente. O Pai de Santo quer encher o terreiro, porque ele precisa bancar suas despesas, e coloca lá pessoas que estão embaixo de uma atuação espirítica, que não são médios, né? Estão sentindo alguma coisa, e a pessoa fica anos ali. E às vezes até acaba caindo, é, acaba sendo puxado para consulta, né? Começa a dar consulta, aí acabou. Começa a dar consulta atravessada, porque não é médio, eles estão debaixo de uma atuação espirítica, né? E tem muito terreiro com muita gente nessa situação aí. Isso porque os centros nervosos do ser humano, sendo atacados dessa forma, se irritam, se inflamam, se desequilibram, provocando os distúrbios correspondentes como as lesões e as doenças. Esses centros nervosos, não tendo os fluidos especiais próprios da mediunidade, então quem é médium tem um acréscimo dos chakras, isso é sabido por todos os iniciados, né? E quem não é, não tem. Então a pessoa começa a ficar inflamada, vamos dizer assim, né? E sofrendo a ação de fluidos pesados, impróprios aos espíritos elevados ou de luz. É evidente que só pode alterar suas funções normais. Devo ressaltar, todavia, que dentro desses casos podem existir alguns que, além de serem portadores de atuações espiríticas, trazem também o selo mediúnico. E esses, depois dessas situações que atraíram ou se citaram de alguma forma, muitas vezes, por se negar a dar sequência à mediunidade, quando na época certa foram alertados com certos fenômenos ou fatos indicativos que passaram com eles diretamente com as demonstradas a chegada da hora. Ou seja, quem está querendo falar é o seguinte: dentro das atuações espiríticas também, tem aqueles que são médios, tá? E que começaram, por uma razão ou outra, a sentir essas atuações espiríticas, esses contatos, né, de espíritos em cima dele. Então, esses sim são os que a gente diz que foi para o terreiro pela dor, né? Não foi pelo amor, foi pela dor. Eles estavam sentindo alguma coisa, estavam passando uma situação difícil, chegou no terreiro, aí entende-se que ele é médium e estava debaixo de contato espirítico, mas é médium também. Aí ele entra na corrente, aí sim é um médium de verdade, né? Que chegou pela dor, né? A gente diz que ou vai pelo amor ou pela dor, né? Esse chegou pela dor. Estava no sofrimento, chegou lá e entrou na corrente e se tornou um médium atuante positivo. Se ajusta com o compromisso moral mediúnico e segue em paz, né? Isso, Preto Velho, faz questão que fique claro. São apenas alguns casos, em porcentagem mínima de 2%. Podem ser incluídos nos 5% restantes que constituem os casos de mediunidade positiva, real, né? Então, essa é a grande minoria, né? Nesses médios verdadeiros, o despertar de seus centros vitais para as ligações fluídicas e medianímicas indispensáveis surge espontaneamente, sem as perturbações que caracterizam os 95% citados. Então, uma boa porcentagem que chega pelo amor, né? Não chega pela dor. Resumindo, a verdadeira mediunidade não surge, via de regra, acompanhada dos distúrbios que vulgarmente lhe emprestam e com os quais formaram o corpo de doutrina a respeito. Não surge, portanto, com os desequilíbrios nervosos, psíquicos e orgânicos. Sintomas mais apropriados aos que foram ou são atacados, contundidos e por isso ficaram doentes. Então, assim, o que ele está explicando, dando sequência àquela ideia. Né? Então, não é todo mundo que chegou pela dor. Né? Não, a mediunidade positiva, real, espontânea, essa vem controlada pelos espíritos elevados, entidades responsáveis da envergadura de caboclos e pretos velhos, como os guias e protetores. Não se fazem revelar a trancos e barrancos. Ou seja, é, boa parte mesmo chegou pelo amor, né? Então a entidade, o caboclo, o preto velho, o responsável, vai lá conhecer o centro, tomar um passe, alguém que faz um convite, uma pessoa tem uma curiosidade qualquer, tem um interesse, aí chega lá, sente um contato e dá sequência. Né? Esse é o caminho pelo amor, né? E boa parte das pessoas chegam assim. Por certo que fenômenos e certas alterações precedem a sua total manifestação, diferentes, porém, das descritas nos casos de atuações espiríticas, muito frequentes. É só não confundir uma coisa com a outra, atuação espirítica com contato mediúnico. Faça uma observação sensata, criteriosa, sem criteriosa e perca a mania de qualificar toda essa gente que sofre como médios.
Então não é todo mundo que sente alguma coisa que é médio, tá? Realmente é muito alta a porcentagem das criaturas que procuram os centros de Kardec ou terreiro de Umbanda em sequência dessas citadas atuações. No entanto, quando encontram no positivo assistência espiritual, são tratados, curados e depois nada mais sentem. Então a atuação espiritual é isso. A pessoa procura o terreiro ou a mesa branca, passa pelo tratamento e depois não sente mais nada. Né? Se, entretanto, lhes incutir a ideia de que são médios, que têm que trabalhar, prestar caridade, através dessa mediunidade, eles, coitados, concordam porque têm medo, tendo visto que já passaram, ficam. Mas o fato é que continuam e nunca surge a pregoada manifestação mediúnica. Então ele é puxado para a corrente, que o dirigente falou que ele médico precisa trabalhar, né? É puxado para a corrente, passa anos na corrente sem poder ter uma incorporação positiva, porque não é médico. Né? E ainda se cair no vacilo de entrar para dar consulta, nossa, aí um Deus me acuda. O que vem acontecendo geralmente nesses casos? Essas criaturas caem na faixa sugestiva do ambiente, dentro da sua fé, dentro da sua boa vontade, de ingenuidade, de seu medo, acabam fazendo manifestações puramente anímicas, educadas mormente nas sessões kardecistas, pois de tanto ouvir a doutrina evangélica e fenomênica, de forma repisada, sugestiva e incisiva, mecanizada, passam a revelar de alguma forma, pelo inconsciente, aquilo que foram absorvendo sugestivamente. Então não é só no terreiro que tem esse animismo, por pessoas que não são médicos são colocadas lá. Na mesa branca também. Dá-se o processo semelhante nas sessões de terreiro, de tanto ouvirem falar de caboclo, preto velho, de seus feitos, de suas forças de beleza e seus penachos, a par do aspecto altamente sugestivo de suas normas de apresentação, começam ardentemente a desejar um caboclo, um preto velho. Vão criando e plasmando também os seus cascudos, ou seja, contribuem com a sua imaginação para aumentar e alimentar as criações anímicas, já existentes próprias dos que frequentam a corrente mediúnica do terreiro. E é por isso que, porque eles foram, é isso por quê? Porque eles foram ao terreiro ou centro que sofreram ou desejaram algo, por sofrer ou desejaram algo, e logo que foram satisfeitos ou confortados, gostaram da coisa. Então, como o interesse da maioria dos babalaôs é encher o terreiro, entra com a velha minhoca sugestiva. Você vinha, vem sofrendo, porque é médio, precisa entrar no terreiro para ficar bom, para passar tudo. Aí é puxado o terreiro. E aí fica anos esperando aquela incorporação positiva, e não acontece. Agora, meu pai preto, compreendi bem a questão. Poderá ainda dizer mais alguma coisa sobre os contatos mediúnicos? Posso, meu filho. Então, Cícero fez a pergunta, né? O preto velho responde: Posso, meu filho. O contato mediúnico é, conforme disse acima, a ligação positiva, ordenada, responsável de uma entidade sobre um ser encarnado. Esse contato é feito com muita antecedência, envolve condições kármicas, ou seja, a fim de ligações anteriores. De um modo geral, o médium, o portador, na dupla condição especial, só vai ter o contato mediúnico ativado em certa idade, 20, 30, 40 anos. No entanto, ele já vem sendo seguido do astral pelo espírito que vai ser responsável direto na movimentação de sua mediunidade. Quando chega o momento, ele age então, e tudo se engrena direito. Agora deixe-me falar do desenvolvimento psíquico, que confundem com o desenvolvimento mediúnico, pois sobre esse caso de contato mediúnico, vou ter que falar muito ainda. Aí ele entra no desenvolvimento psíquico, né? Vamos deixar isso para o próximo estudo, né? Saravá.